um papo hoje. Queria agradecer o Sérgio. O Sérgio é um grande amigo hoje, um paciente que eu conheço desde o começo da minha jornada aqui em São José. E o objetivo hoje da gente é entender a história um pouquinho do Sérgio, como que ele descobriu sua doença, seus sintomas. Então a gente vai bater um papo meio aberto. Eu quero mais que o Sérgio fale. Eu vou dando algumas informações técnicas a respeito do que a gente fez de diagnóstico, do que a gente propôs de tratamento, os tipos de prótese e assim por diante. É difícil apresentar o Sérgio, porque o Sérgio é de São José, é bastante conhecido, e o Sérgio ele é um mestre de jiu-jitsu. Não sei nem explicar da maneira mais técnica, mas ele é sétimo dan, né, Sérgio? Isso. De faixa coral. Ele que fundou, junto com outros profissionais, a Liga de Jiu-Jitsu do Vale do Paraíba, é isso? Isso, a Liga de Jiu-Jitsu, aqui, com a minha chegada em 1991, os primeiros faixas pretas que eu formei foi o Guga, o Gambinho e o Juninho, e nós fundamos a Liga Jiu-Jitsu. Legal. E quero que você fique bem à vontade, Sérgio, e passa para quem estiver assistindo a sua experiência em relação desde o começo até onde a gente chegou hoje aí. Fala um pouquinho de quando começou as suas alterações, seus problemas, seus sintomas. Boa tarde, Dr. Rafael Calaur. Boa tarde, participantes. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder ajudar e esclarecer. Eu me tornei um entusiasta desta cirurgia, porque em 2007 eu comecei a sentir os primeiros sintomas do que seria esse problema de quadril. Sempre tive uma vida esportiva muito ativa, vários esportes, gosto de qualquer esporte que apareça eu gosto de aprender, gosto de experimentar, então sempre fui muito voltado ao esporte. Sou do Rio de Janeiro, cheguei em São José dos Campos, São Paulo, em 1991, no Rio de Janeiro existe essa tradição, em São Paulo também muito grande de esporte, e praticando vários esportes, o jiu-jitsu, que eu lutei a vida toda, o surf, voo livre, etc. e tal. Eu tive um tombo de parapente, que eu achei que pudesse ter sido isso, mas, enfim, não coincidiu muito com a época, então eu fiquei em dúvida. Mas o que aconteceu? Eu começava a correr, doutor, e o primeiro sintoma que eu tive é a perna falhar. Não sei se isso é comum. A gente tem vários mecanismos que podem causar alterações em movimento e força da perna. Então, o sintoma principal das patologias é sempre dor. Mas algumas respostas de dor podem causar o não funcionamento muscular adequado. E os pacientes, às vezes, podem falar que sente um falseio, ou falta a força naquele movimento, ou como se faltasse o início da passada. Então, às vezes, é uma resposta mais fisiológica, não é o mais comum da sua patologia. Tá? Entendi. Então, esse foi o primeiro sintoma, que era faltar assim a perna, como se falseasse a perna na corrida. E eu senti que algo não estava normal. Comecei também a sentir dor quando dormia e deitava de lado sobre o quadril esquerdo, que foi a prótese que eu coloquei no quadril esquerdo. Isso veio agravando, e eu sempre jogando para frente, sempre tomando um monte de remédios milagrosos que as pessoas indicam aí em tudo que é lugar, né? A glucosamina, a condroitina, enfim, são que acredito que sejam anti-inflamatórios naturais ou não, mas aliviaram um pouco. E dentro desses sintomas, assim, o que mais te incomodava? Você tinha dor, você tinha limitação do movimento? Então, começou, conforme a dor foi se tornando cronificando, ela ficou, porque eu comecei a me acostumar com a dor, fui perdendo a qualidade de vida, fui assim sentindo sempre dor para fazer tudo, a qualidade de vida cai drasticamente, comecei a mancar, deitava de lado, qualquer movimento de quadril doía. Então, essa coisa começou a me incomodar, mas eu sempre resistindo, sempre emagrecendo. Eu falei, vou fazer dieta porque eu estou gordo e fiquei muito magro, enfim. Até perdi, às vezes, vontade de comer, porque já associava ganhar peso com doer mais. Então, essa dor acabou
E eu expressava isso para os meus colegas de jiu-jitsu, meus alunos de jiu-jitsu, inclusive até um médico conhecido nosso, que é o Dr. Marcelo Fontal, que é um dos donos da URC, que é a faixa preta, também formado pela Liga, e eu falava, Marcelo, vou ter que botar prótese, eu acho que é quadril, porque muitos lutadores de jiu-jitsu têm prótese de quadril. Não sei se originado por causa do jiu-jitsu ou porque simplesmente aparece mais cedo. Não sei se o jiu-jitsu ajudaria nesse desenvolvimento da artrose, doutor, o que o senhor acha? Não, assim, só para a gente expor um pouquinho para quem está vendo, a gente está falando de uma patologia que se desenvolveu, que é a artrose. A artrose também tem o nome de coxoartrose, por ser na articulação coxofemoral, e popularmente conhecida como desgaste. Basicamente, o que a gente tem é a perda da superfície de cartilagem entre a cabeça do fêmur e a bacia. E esse atrito vai gerando processos inflamatórios, dor e rigidez do quadril. Tá? As causas da artrose, elas são várias. Hoje a gente entende que existe um grupo de pacientes que vai desenvolver doenças degenerativas relacionadas com envelhecimento e idade, mas muitos pacientes apresentam alterações mecânicas. Então, eu vou colocar aqui, vou tentar compartilhar a sua imagem, tá bom? Do seu raio-x inicial. Compartilhou aí? Sim, estou vendo. Joia. Então, ó, o que a gente está vendo aqui, esse é o seu raio-x, na época que você me procurou em 2014. Se a gente olhar o seu lado direito, que era um quadril normal naquela época, a gente já vê um quadril com um pouco de artrose na região de dentro, mas com a cabeça de fêmur levemente ovalada na parte externa, que provavelmente você já apresenta, desde a sua formação óssea, uma patologia chamada impacto do fêmur acetabular. Isso foi o que levou a essa destruição articular que a gente vê no seu quadril esquerdo, com formações ósseas, o pinçamento, esse osteófito, que o pessoal acaba falando popularmente como bico de papagaio, mas a artrose em si, ela teve relação tanto com o seu formato mecânico, tá? Com essa alteração mecânica do seu quadril, pode ter tido relação também com os traumas relacionados com os esportes radicais, como o parapente. E a gente sabe que pacientes que têm alta demanda de esporte de contato, por amplitude de movimento, por traumas, microtraumas, eles tendem a levar a degeneração articular. Então, acho que assim, no seu caso, são multifatoriais. Alterações ósseas, vida extremamente ativa e trauma. Tá? Então, eu exemplificaria o seu caso dessa maneira. Entendi. E quando isso te afetou de uma maneira psicológica, quando você ficou sabendo que você tinha uma doença, que você estava ficando limitado? Então, doutor, o que realmente foi me empurrando para uma decisão de cirurgia, eu sabia que era uma cirurgia, eu gosto de ler, de estudar, eu sabia que era uma cirurgia grande, amigos já tinham feito, porque eu fui perdendo a qualidade total de vida. Não só fisicamente, porque mancava. Eu era o Sérgio Manco, eu arrastava a perna. E, olha, para surfar não conseguia surfar, andava na praia mancando, enfim. As pessoas já estavam se acostumando a me ver como manco, claudicando, e, enfim, até puxando da perna no final, quando ela gravou bem. E isso, sem dúvida nenhuma, me afetou psicologicamente, profundamente. Eu fiquei mais retraído, eu fiquei um pouco depressivo por essa condição, né? Porque a gente vê a nossa fragilidade e diante da temporalidade da vida, né? Da doença. Então, isso aí me deixou, sim, muito abatido. E, ao mesmo tempo, eu falava com um amigo meu do Rio de Janeiro, que já tinha colocado prótese, que é uma pessoa super positiva para frente, Max Igor, o nome dele, ele falava, Sérgio, quando você puser a prótese, você só vai falar uma coisa depois. Pena que eu não botei antes, que eu não coloquei antes, que eu demorei tanto para botar a prótese. E ele me avisou, ele falou, Sérgio, só tem um grande desafio para quem coloca a prótese de quadril. São as 2 primeiras semanas, que são dolorosas. Depois, como um passe de mágica, deu 2 semanas, estala o dedo assim, some toda e qualquer dor, e é paraíso total. Mas voltando um pouquinho, doutor, desculpe até como aconteceu a minha chegada ao senhor,
Conversando com o Dr. Marcelo Fontalvo, da clínica de imagens, eu falei, eu vou ter que fazer, o que você acha? Me indica um médico, você que está no meio, convive com vários médicos. Ele falou, olha, Sérgio, eu cuido de vários excelentes médicos que têm pacientes que passam por mim, que eu administro a imagem. Mas tem um médico aqui que eu acho assim que jamais, as pessoas sempre elogiam demais, né? Jamais deu assim problemas, e nenhum dá mais, porque me parece que é uma cirurgia de super sucesso. Mas esse médico aqui, as pessoas demais, experimentem nele. Foi aí que ele me passou o seu contato, doutor, e foi aí que nós nos conhecemos na primeira consulta lá. Legal, Marcelo, um excelente profissional, um grande amigo também. Me fala um pouquinho, antes da gente partir para a prótese, assim, você chegou a tomar medicamento, você falou um pouquinho de condroitina, o que você sentiu durante esse processo de amadurecimento da cirurgia? Se teve alguma coisa que te ajudou? Fisioterapia? Então, na verdade, quanto mais usa, mais se inflama. E era essa sensação que eu tinha. Mas eu não deixava de andar de bicicleta, caminhar. Caminhar eu já não estava... O que mais me doía era caminhar. Bicicleta eu ainda aturava um pouco, surfar um pouquinho demais, inflamável. Eu já não conseguia mais surfar de pranchinha pequena. Comecei a surfar de stand-up, que é uma mobilidade para ficar em pé mais lenta, mais adaptada. E tomei essa glucosamina, condroitina, durante muito tempo, que me fez, no final, muito mal ao estômago, me deu bastante dor de estômago e uma leve gastrite, né? E foi a qualidade de vida, estava atrapalhando até a minha relação com a minha esposa e tal. Então, chegou um ponto que eu não tinha mais mobilidade nenhuma de quadril, e não tinha mais nada, estava me sentindo muito mal, até como pessoa. E eu falei, agora eu vou. Foi quando nós fizemos aquela consulta, chegamos até a marcar, né, doutor, a cirurgia. E eu, por esse hábito que eu tenho de curiosidade, eu comecei paralelamente a estudar muito, fui assistir uma cirurgia completa de quadril no YouTube, e aquilo momentaneamente me deixou um pouco assustado, e eu até cancelei essa primeira cirurgia, e até apagou um pouquinho da minha cabeça o que eu tinha visto. Enfim, fui tomando coragem. Todos os meus amigos que operavam, inclusive o Vitor Hugo, que operou o senhor, elogiou muito. Ele era um caso que ele estava aleijado e voltou a andar, e quando ele na minha casa agachou para amarrar o sapato, eu falei, não é possível, porque ele não dobrava nem a perna, né? Não sei se o senhor lembra do caso dele, né? O Vitor era um rapaz que tinha tido um acidente, e em algum momento em outras cidades ele estava fazendo uma cirurgia que é uma artrodese, que você faz a fusão entre o fêmur com a bacia. Você consegue diminuir a dor dessa bacia, mas você perde o movimento. E a gente resolveu fazer uma prótese e converter essa artrodese que fizeram. Ele evoluiu bem, um garoto jovem, naquela época ele acho que tinha 30 anos de idade também, e foi um caso que foi muito bem. Falando um pouquinho hoje, só para quem está participando, a respeito das terapias pré-cirúrgicas, né? Então, você teve uma má experiência com a condroitina e glucosamida. Hoje a gente tem esse mundo de colágenos, cada vez mais a gente tem terapias relacionadas com tentativa de preservação e regeneração articular. Então, eu acho que estamos caminhando para um momento de mais alternativas, mas que tem que ser olhado com muito bom senso, né? Se você usar todas as armas de maneira inadequada, você vai tornar todas as técnicas e metodologias em descrédito, né? Então, assim, sulfato de glicosamina e condroitina, ele é bom ou não? Então, vai depender do caso. Com patologias mecânicas, pouco se resolve. Patologias mais inflamatórias, talvez ela tenha benefícios. Artigos se conflitam em relação a isso. Os colágenos, alguns trabalhos têm mostrado grandes resultados, principalmente clínicos, com medicina baseada em evidência, mas são coisas novas ainda. O cuidado que tem que se tomar é com, se não faz mal, vou tomar, vou fazer. Então, acho que essa avaliação tem que ser muito bem feita, porque senão você tem um paciente que acaba acreditando que aquilo vai resolver e acaba se decepcionando. E hoje, a gente vai para um outro caminho que talvez você não tenha pego naquele momento, que são os tratamentos da dor relacionados com as doenças crônicas,
com o uso de infiltrações guiadas por ultrassom, com bloqueios neurológicos, mas que também ainda é um caminho árduo, tá? Então, eu acho que você passou por tudo isso, foi importante, e alguns pacientes desenvolvem reações a medicações, isso é um fato mesmo, tá? Em relação ao processo, você estudou muito sobre como fazer a cirurgia e qual tipo de prótese, não estudou, Sérgio? Estudei, doutor, até me envergonho de falar o quão chato eu fui, né? Porque eu tenho por hábito ir a fundo, estudar em tudo. É uma coisa que eu tenho desde pequeno. E estudei muito material, estudei muito médicos, estudei muita cirurgia, vi médicos nos Estados Unidos, fiz consultas com médicos nos Estados Unidos online, mandando para ele as imagens que eu tinha, e com médicos indianos também, que foi uma opção. Enfim, de início, eu estava entre Estados Unidos e a Índia. Inclusive, até encontrei médicos que operavam nos Estados Unidos e na Índia, que eram médicos indianos famosos nos Estados Unidos, né? E comecei a pesquisar muito, Resoface, o que tinha na época, material, tipos de cerâmica, enfim, eu sou um detalhista nessas coisas, né? E isso aí foi muito legal, porque eu pude conversar com você sobre esses assuntos e enriqueceram bastante. Então, eu estava seguro do material que eu queria, né? Nós a princípio, optamos por um tipo, depois por outro, e foi muito bacana isso aí, né? Ajudou a me motivar. Eu esqueci de falar, doutor, que antes de eu conhecê-lo, eu cheguei a fazer uma artroscopia de quadril, nesse quadril, e que não foi bem sucedida. Eu fiz e parece que ia tentar causar umas microlesões para tentar... Enfim, eu não entendi bem a parte médica, mas foi um pouco dolorosa depois e não surtiu qualquer efeito. Eu não lembro bem o nome da cirurgia, se existe ainda. Assim, como eu falei, na provável causa da sua artrose, que ela é devido a uma deformidade óssea de uma patologia que chama impacto femoroacetabulare. A doença do impacto femoroacetabulare, ela desenvolve uma síndrome que leva a alterações degenerativas do quadril. Se você, na fase jovem do paciente, onde você não tem alterações da articulação, uma artroscopia de quadril pode corrigir esse formato mecânico e até retardar ou isentar o paciente do desenvolvimento de uma artrose. Mas em casos de artrose estabelecida, se você já tem perda de cartilagem, a artroscopia ela pode até ser feita com uso diagnóstico, até um processo terapêutico de dor, mas o resultado dela é falho para o tratamento da artrose moderada avançada. Muito provavelmente o que aconteceu, que há 15 anos atrás, a artroscopia entrava no rol de uma tentativa de prorrogar uma prótese no paciente jovem. Hoje, ela já deixa de ser uma arma para prorrogação de pacientes já com artrose. E a gente começa a ser um pouco mais agressivo em indicações cirúrgicas em vistas às qualidades de técnicas e implantes cirúrgicos. Só vou mostrar rapidamente aqui para o pessoal, Sérgio, quando a gente fala de prótese de quadril, né? Algumas pessoas que estão assistindo têm prótese de quadril, outras estão aí porque estão querendo informações. Então, a articulação do quadril sendo a articulação entre a bacia e o fêmur, onde a gente tem um desgaste da articulação. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar a cabeça femoral. Tirando a cabeça femoral, a gente vai ter a parte femoral para ser trabalhada. Então, com equipamentos, a gente vai usinar o fêmur para o recebimento de um implante, certo? Esse implante, na maioria das vezes, ele pode ser fixado ao osso de duas maneiras, ou com cimento ou sem cimento. Não vamos abordar hoje qual é melhor ou pior, mas vamos falar do seu caso, que a gente fez uma prótese sem cimento. Essa haste vai ser encaixada dentro de um osso saudável e esse osso vai sofrer uma integração junto à prótese e ele vai ficar fixo. Então, a haste em si, ela passa a ser somente a estrutura de suporte para a nova cabeça femoral, certo? Na bacia, na pelve, nós vamos ter uma outra peça que vai se encaixar. E essa peça,
que vai fazer o movimento do quadril. A grande questão é, a fixação tem que ser boa, mas o que faz a prótese funcionar e durar? O que faz essa prótese ter longevidade, qualidade, tudo isso? Aí vem o Sérgio, que se diz chato, né? Mas foi um momento importante para mim na minha carreira, Sérgio. Eu estava chegando em São José, eu era um médico jovem, um arsenal de informação, que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e você era um desafio de informação. Então, assim, o chato em si é porque você buscava mais informações do que os outros pacientes. E você não era chato de tudo, porque você sabia o que você estava falando. Então, assim, você tinha informações verdadeiras. Então, um paciente muito crítico e muito questionador, ele é trabalhoso, às vezes, mas isso é uma coisa boa. E aí a gente foi discutir sobre resurface e tudo. Então, rapidamente, para quem está vendo, para entender, basicamente, prótese, ela consiste numa haste, numa cabeça, num inserto, numa peça da bacia e no inserto de superfície. E a gente pode ter isso em metal polietileno, em cerâmica polietileno e em cerâmica. Todas elas funcionam da mesma maneira. A única diferença que a gente busca é a longevidade da prótese. Então, a sua prótese, vou compartilhar ela aqui agora de novo, a imagem dela, para o pessoal ver. Aí, deixa eu só voltar aqui. Acho que agora vai. Vou botar o seu raio-x. Apareceu aí? Apareceu. Joia. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é a haste, a cúpula acetabular e a cabeça de cerâmica em contato com aquele revestimento de cerâmica. E uma coisa que eu lembro que a gente discutiu bastante, que é importante para quem está assistindo, são os tamanhos dos implantes. Então, eu lembro que você chegou na minha sala e falou assim, doutor, eu quero uma cabeça 36. Você lembra por que você falava que você queria uma cabeça 36 ou não? Era para ter mais mobilidade. Conforme quanto maior a cabeça, mais mobilidade você tem. Não é isso? Perfeito, Sérgio. Então, assim, era um paciente jovem, de alta demanda esportiva, que queria fazer surf, que queria dar aula de Gil e ainda tinha pretensões de fazer outros esportes mais radicais que hoje você pode contar depois que você está até esquiando, você está esquiando. E dentro dessas tecnologias, a gente conversava bastante a respeito dessa prótese aqui. Você era um entusiasta dessa prótese aqui. É a Resurface, né? Isso, que é a prótese de recapeamento no Brasil, o recobrimento, mas que o nome dela é Resurface. E, teoricamente, é uma das próteses que seria mais anatômica, porque ela troca só o revestimento da cartilagem danificada, ela preserva o osso. É uma prótese que tem um conceito também incrível, que dentro de todas hoje, talvez ela que consiga comportar a cabeça de prótese mais próximo da cabeça do tamanho natural do paciente. Mas ela tem que ser muito bem discutida, por causa que ela é uma superfície de uma relação entre metal com metal. Então, ela tem uma característica de durabilidade, de resistência, mas ela também tem características de liberações de metais, que tem que ser individualmente tratada com cada um. E hoje, naquela época a gente conversava ainda gatinhando em relação a isso no Brasil, por questões de logística e de importação, na prótese de dupla mobilidade. Lembra que a gente falava? Lembro. Prótese de dupla mobilidade é uma prótese que a gente tem feito bastante hoje, que é uma prótese que a gente tem o conceito de ter uma cabeça dentro da outra cabeça.
Então, a gente tem uma cabeça pequena de metal, uma cabeça pequena de metal que vai fazer o movimento, e essa outra bola, que fica no tamanho de uma cabeça próxima do natural do paciente, vai se movimentar dentro de um acetábulo como se fosse de resurface. Tá? Então, a próximo-probabilidade hoje, ela vem crescendo no uso no mundo todo, principalmente no Brasil, em duas vertentes. Em pacientes que buscam mais atividade, buscam mais liberdade, tem menos risco de luxação, risco de falha de movimento, que quer fazer atividades com maior arco de liberdade do quadril, e outros pacientes que apresentam riscos de deslocamento do implante. E quanto maior a cabeça, maior a esfera, menor o risco de instabilidade. Tá? Dentro dessa busca pela prótese, você buscou técnica, como vai ser operado, se vai ser operado pela frente, pelo lado, pela via posterior? Então, eu na época, doutor, eu vi que, desculpe até meus termos leigos, né, que eu vou falar, mas eu vi que a maior parte das cirurgias eram feitas como o senhor fez em mim, aqui meio no glúteo, aqui meio de trás, mas existiam outras técnicas pela frente, enfim. Mas eu vi que os médicos, os grandes médicos, assim como o senhor e outros nos Estados Unidos, operavam por esse caminho que você fez em mim. Agora, então eu não me preocupei muito quanto ao acesso para a prótese, eu me preocupei quanto ao material, porque eu sabia que uma troca talvez fosse a parte mais difícil. Então, eu queria ter uma longevidade aí de uns 20, 30 anos, 25 anos de duração da prótese, para eu poder aproveitar esse outono da vida com bastante esporte, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu pesquisei o tipo de cerâmica. Eu lembro que eu até falei que tinha essa de quarta geração, que você botou em mim e tal, que é a Ceratec e tal, Delta. E eu li, não sei se é verdade, que ela teria a mesma resistência de um diamante, ou mais, enfim. Eu lembro que a propaganda era essa. É interessante que, assim, o que acontece? Para a prótese durar, o que gasta nela é a superfície de movimento, certo? A cerâmica, teoricamente, ela, ao longo do uso, ela faz um alto polimento e uma alta lubrificação. Isso faz com que ela gaste menos, solte menos resíduo e leve a um maior tempo de duração e um retardo da soltura da prótese. Tá? A prótese ela é cor-de-rosa porque ela sofre todo um processo de cozimento e compactação. Teoricamente, você falou o nome dessa empresa, que hoje não tem nenhum conflito de falar que é a Cerantec, porque ela domina mais de 90% do mercado das cerâmicas em implantes. Então, as grandes marcas de cerâmicas no mundo usam essa mesma de prótese, usam essa mesma cerâmica. E os testes dessa cerâmica são acima de 8,4 toneladas de pressão. Então, no começo da cerâmica existiam fraturas da cerâmica, por manufatura mesmo, mas na maioria das vezes até por colocação do implante de uma forma não tão adequada. Tá? Então, assim, normalmente são associações de fatores. Hoje, para você ter uma fratura da cerâmica, é muito difícil. O índice de fraturas do implante metálico do titânio se aproximam às fraturas da cerâmica. Tá? Então, assim, a superfície cerâmica ainda é uma das mais usadas no mundo, né? Não é a mais usada por causa de custos e também de indicações. A gente não usa cerâmica em pacientes acima de 75, 80 anos, né? E a cerâmica, ela apresenta uma longevidade, mostrando hoje artigos acima de 30 anos em mais de 90% dos pacientes com prótese. E um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado com a cerâmica é a implantação dela. Quando você coloca uma prótese de cerâmica, você não pode ter falhas nos posicionamentos. Isso pode levar aos problemas. O principal problema seria a fratura do componente de cerâmica ou barulho
a cerâmica pode desenvolver um rangido, que é conhecido como squeaking. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu li na época. Eu achei até engraçado o nome. E, assim, é um fato, isso acontece. Eu já tive casos de paciente com squeaking, alguns casos de pacientes com squeaking ou rangido transitório que para, mas eu já tive um caso que eu tive que fazer uma revisão e a troca da prótese por causa do barulho. É mesmo? Então, assim, a prótese de cerâmica ainda é o meu carro-chefe da minha prática, porque eu gosto muito, principalmente de pacientes mais jovens, mas em questão de curiosidade só, Sérgio, na sua época existia um polietileno que a gente falava, que era o High Cross Link, você lembra? Mais ou menos. E, assim, é o polietileno antigo que foi também, a tecnologia modificou a estrutura molecular dele, e hoje trabalhos mostram durabilidade entre cerâmica e polietileno crosslink ficando muito próximo da cerâmica cerâmica. Então, a tecnologia está evoluindo em relação a isso também. O Sérgio, fala para mim, assim, uma coisa que muito paciente me questiona, ou eu sinto, a relação da família frente à doença, assim, como que Márcia e o pessoal sentiu assim, vocês ficaram aflitos, vocês sentiram sua perda de qualidade, como foi para eles? Então, na verdade, quando eu comecei a mancar, sentir dor, a mancar, aquilo evidenciava com muita força, não só aos meus olhos, como aos familiares, do meu envelhecimento. Eu já estava aí com meus 45 anos, 46, chegando aos 50 anos de idade, e o fato de mancar me evidenciava esse envelhecimento e eu estava às vésperas de que teria que tomar uma atitude, uma providência pela perda absoluta da qualidade de vida, principalmente nos esportes. Então eu era aquele cara, o cara é manco, mas está ali tentando surfar, está surfando. O cara é manco, mas está treinando jiu-jitsu. Esse negócio me incomodava bastante. E minha esposa sempre, estamos casados há 30 anos, sempre muito solidária, sempre muito companheira, muito amorosa. Nunca me faltou esse apoio, nem da minha filha, que é médica também, e do meu filho. Sempre foram assim, enfim, fui abençoado com essa família linda que eu tenho. E me apoiaram. E quando eu decidi, doutor, porque eu estudei muito, e uma coisa eu cheguei à conclusão desses 7 anos de estudo, que tinha que ser um médico experiente. Por quê? Exatamente pela questão com que você falou, que um ângulo mal colocado levaria a uma duração da prótese muito inferior, que me forçaria uma troca de prótese, uma nova cirurgia. Então, eu li nos Estados Unidos, tem que ser médicos com mais de 600 cirurgias de quadril para evitar dar errado, porque o erro de um ângulo. Então, eu corri muito atrás disso. E quando eu encontrei aqui, do lado da minha casa, um médico jovem, que a princípio eu me surpreendi de tão jovem que era, né? Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, poxa, mas ele é muito jovem. Ela falou, não, mas ele é muito seguro do que faz. E eu tinha mais a referência de 2 excelentes médicos e amigos, que é o Marcelo Fontalvo e também o Sérgio Godoy, porque óbvio, eu sou curioso e não tenho vergonha de falar, eu perguntei sobre você para todo mundo que eu conhecia, principalmente para médico, porque médico bom é logo conhecido, médico, às vezes, que comete umas falhas também é conhecido. Eu perguntei para o Sérgio Godoy, ele falou, olha, ele me disse, Xará, e o nome dele é Sérgio também, né? Ele falou, Xará, ele é muito habilidoso, é um dos melhores cirurgiões que eu conheço. Isso foi me dando tranquilidade, porque eu sou chato, eu sou exigente, eu sou muito desconfiado. Eu, para confiar numa pessoa, precisa de muita prova, muito. Então, eu questiono, eu estudo, eu testo, enfim, eu sou insuportável como paciente. Mas senti confiança em você. E isso me levou a tomar essa coragem de operar. E não me arrependo em nenhum momento. Legal. Vamos abordar um pouquinho em relação a como é que foi, assim, vamos operar, pré-operatório, vou para o hospital. Como é que foi a experiência de internar, o ambiente hospitalar, vou lá, fui na roupa, tem que ir para o centro cirúrgico, de jejum, foi tranquilo, o que... Então, o que foi difícil para mim foi decidir operar. No momento em que eu decidi operar, suave, tranquilo. Eu me lembro que chegaram para mim no pré-operatório, você quer tomar um remedinho para relaxar? Eu falei, não precisa.
e nós caímos para dentro lá do centro cirúrgico acordado, não sei se você lembra isso. E, enfim, eu lembro que eu até dei uma abertura de olhos durante a cirurgia lá e tal. Enfim, o ambiente me senti seguro. Uma vez decidido, eu me senti bastante confiante. E, bom, assim, essa experiência é muito particular, né? Assim, é muito bom escutar a sua experiência, mas eu convivo semanalmente com diversos pacientes de diversas características. Desde o de 19 anos que tem uma anemia falciforme e vai ter que pôr uma prótese no quadril, até uma senhora de 75, 80 anos que ainda é muito ativa e leva os netinhos para a escola, ou um senhor cardiopata que não está conseguindo fazer sua deambulação para melhorar os controles de exames e tudo isso. Então, o ato cirúrgico, ir para o hospital é algo que tem que ser muito bem preparado. Você era um cara muito tranquilo, você era um professor de jiu-jitsu, então assume as coisas com mais enfrentamento. Mas a gente sempre tem que pensar na prótese como uma questão complexa. Uma prótese não é uma cirurgia simples, ela não pode ser negligenciada. E o fato de você entrar com segurança é muito legal. O pós-operatório, você achou difícil no hospital? Então, eu fiquei até surpreso quando, no dia seguinte, eu estando no quarto, você adentrou o quarto e falou, levanta. E eu falei, como assim levanta? Acabou de botar uma prótese. Ele falou, levanta. Eu lembro das suas palavras. Levante-se, porque se ela entrou com muita pressão, se ela sair do lugar porque está andando, a gente tem que voltar e consertar, mas não vai sair. Levante-se e comece a andar no dia seguinte de uma grande cirurgia. Isso me deixou bastante bem impressionado. A partir dessa liberação, eu tenho até filmagem até hoje. Comecei a fazer abdominal na cama, aí não parei mais de andar. Tinha até que me frear. Me lembro que o senhor falava menos, porque eu não parei mais de andar. Eu tinha um andador que eu ganhei de presente de um amigo quando eu estava surfando no Havaí, chama Seth Rawson, é um dos maiores shapers de prancha do mundo. E ele tinha operado o quadril, e eu falei para ele que iria operar. Ele falou, olha, eu tenho um andador aqui de alumínio, leva para você para o Brasil, que é maravilhoso esse andador. Eu até falei, mas vão me cobrar para levar? Ele falou, material cirúrgico, enfim, não cobram nos voos. E eu trouxe para o Brasil, que tenho guardado até hoje. E guardo com carinho, emprestei para um amigo que operou, mas guardo com carinho, numa eventualidade, outro lado algum dia. Depois da cirurgia, você precisou tomar alguma medicação, assim, ou não? Doutor, aqueles 7 dias que eu dou da medicação básica, assim, você teve necessidade de mais medicação? Não tive. Eu lembro sempre de um amigo meu também que botou prótese, ele falava, o difícil da cirurgia de quadril são as 2 primeiras semanas, que são as mais dolorosas, e depois, como um passe de mágica, some a dor. Eu pensava assim, bom, cada caso é um caso, isso foi com ele, não vai ser comigo, enfim. As primeiras 2 semanas foram um pouco dolorosas, obviamente controlado com os remédios que você passou, e foram muito bons, mas é incômodo, porque dá aquele inchaço, edema, minha esposa ajudava, enfim, ela massageava, me ajudava, mas quando deu 2 semanas, como num passe de mágica, não tinha mais nenhum resquício de qualquer incômodo. Eu estava absolutamente sem dor. E você chegou a fazer reabilitação depois? Eu fiz alguma coisa, fui ajudado por um fisioterapeuta de Ubatuba, onde eu frequento, que é o Nelsinho, e também aqui em São José dos Campos pelo Pablo, que recentemente parece que operou também o quadril com você, né? Então, 3 semanas, né? Então, o Pablo é outro também que vem me perguntando sobre o quadril há muito tempo, como o mesmo processo que eu tive, né? E eu me lembro muito interessante, doutor Rafael, que eu sempre chegava para o senhor e falava, mas quando que eu vou operar? Quando que eu tenho que operar? E você nunca me respondeu essa questão, você sempre me respondia assim, você vai saber quando for a hora. Isso sempre me deixou muito à vontade. Tanto à vontade que eu cheguei a desmarcar uma vez e me marquei no ano seguinte, né? Isso é um conceito básico da cirurgia do quadril, né? A artrose, ela não é um tumor, ela não é uma doença que vai te causar um mal para a sua vida. Ela te causa uma dor local que te atrapalha com limitação e perda da qualidade de vida motora.
Então, não existe urgência em fazer uma cirurgia do quadril, a não ser que os sintomas estejam te levando a isso. Pacientes que apresentam artrose do quadril, em diferentes níveis radiológicos, eles vão apresentar sintomas completamente diferentes. Então, tem pacientes que chegam com um quadril completamente artrósico, com pouca dor, e pacientes com artroses moderadas que têm dificuldade de usar um vaso sanitário, né? Então, o momento da cirurgia, ele não é linear em relação aos exames, ele é linear em relação à resposta inflamatória e à dor daquele paciente. Então, quanto mais tempo a gente puder postergar a cirurgia de um paciente abaixo de 60 anos, desde que ele tenha qualidade de vida, isso é mandatório. Eu sempre passo isso para os pacientes que o tratamento cirúrgico em ortopedia, ele nasce da falência do tratamento clínico, né? Desde que se você tiver qualquer outra alternativa, seja ela que leve o paciente a riscos, que possa tratá-lo e seja eficiente, você não precisa fazer uma cirurgia. Mas com bom senso, a gente também não pode deixar o problema avançar de tal maneira que se torne tão grande no futuro e não consiga ter um resultado como esse que você está tendo aí. E a gente sabe que lá no passado você já apresentava um pouco de alterações radiológicas no seu quadril. E hoje, como é que o seu quadril contralateral se comporta? Então, o quadril direito, né? Pergunta com relação ao outro. Isso. Então, eu comecei recentemente, doutor, a sentir, quando eu caminho demais, caminho uma hora e meia, e à noite, quando eu vou dormir e deito sobre esse lado, eu tenho sentido dor. Como quando do início dos sintomas no quadril esquerdo que eu coloquei a prótese. Quando eu deito em cima, não sei se eu estou muito magro, o que é em cima, ou colchão duro, não sei, mas, enfim, tem doído. Seja na minha casa aqui ou de Ubatuba, eu deito sobre esse lado, dói, a ponto de eu acordar de dor. Então, está começando aquele mesmo processo que aconteceu do outro lado. Legal. Então, isso é uma coisa que a gente vai analisar no próximo encontro. Algum conceito, alguma dica que você tem para alguém que está começando a ter dor no quadril? Olha, doutor, eu vou dar o conselho que me deram. E é o conselho que eu não segui tão à risca, mas que eu vou passar adiante porque me foi válido depois ao analisar. A gente tende a adiar, quando a nossa qualidade de vida já se encontra miserável. E isso eu não farei novamente, porque o efeito da cirurgia de quadril ele é tão maravilhoso, o resultado ele foi tão bom para mim, que eu não vou esperar chegar naquele ponto de ficar manco e muito tempo sentindo dor. Eu vou, assim que constatarmos e chegar ao ponto que começa a doer bastante, eu vou logo operar, porque para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu sempre mando até mensagem o senhor agradecendo, renasci, enfim, eu voltei a fazer tudo que eu não tinha mais qualidade. Eu não conseguia mais andar. Eu queria dar uma caminhada, não conseguia caminhar. Queria caminhar na praia, não conseguia. Queria caminhar no condomínio, não conseguia. E é muito ruim essa situação, né? O que mais me impressiona num paciente como você, assim, você sempre buscou informação e qualidade, né? Então, qualidade pelo seu diagnóstico, depois qualidade pela equipe. Eu lembro que depois você buscou muita qualidade pelo implante, depois você fez um bom pós-operatório, e eu vejo que alguns pacientes acham que vão colocar a prótese e não vai evoluir. Você é um paciente que eu fico muito grato de ter me escolhido, porque depois que você operou, você teve evolução ainda, não teve? No esporte? Olha, doutor Rafael, eu voltei, assim, eu até tento me segurar, porque eu sou tão animado com o resultado, isso para não parecer muito, e nem também querer me exibir. Mas eu tenho que dizer o que de fato aconteceu. Em 30 dias pós-cirurgia, eu estava surfando. No dia seguinte, eu estava caminhando com a dor.
mas eu me livrei logo do andador muito antes do que seria o previsto. Eu me lembro até que eu comecei a andar sem andador, aí teve um dia que eu senti um incômodo, até liguei reclamando, você falou, diminui o ritmo aí, calma, vai devagar, mas é muscular e tal. Então, quando eu falo que eu voltei a surfar com 30 dias de uma prótese de quadril, ninguém acredita, nem os meus amigos que têm prótese acreditam. Vou ser bem sincero para você que naquela época eu também não acreditava e me assustava um pouco, Sérgio, com o seu entusiasmo. Mas só para a gente fechar um pouco o entendimento de quem está assistindo e quem vai depois ter a oportunidade de ver, assim, a prótese hoje em dia ela possibilita uma gama de atividades enorme. Então, a sociedade americana ela tem um roteiro de quais as atividades devem e quais não devem ser feitas. Então, atividades como tênis pode ser jogado, mas é aconselhado jogar em dupla, corrida, desde que seja em terreno adequado, bicicleta. Então, você tem todos os esportes hoje citados pela sociedade americana. Eu lembro que quando você ia surfar, eu falava assim, Sérgio, vai surfar, mas você usa o quê? O que eu falava? Você usa o quê? Colete. Usa um coletinho de jet ski ou de wakeboard. Ainda mais que você ia surfar umas ondas meio grandes na época, eu falei assim, cara, prótese, igual a bicicleta, ela anda, mas ela cai. Então, assim, a prótese, elas têm seus riscos, né, de luxação, de fura, tudo. É muito raro acontecer isso na prótese, mas quando o paciente coloca ela no seu extremo, a gente aumenta essa possibilidade. Então, eu fico muito grato de ter visto a sua evolução. Eu vejo você dando aula, aumentando o seu grau no jiu-jitsu, eu vejo seus alunos vindo aqui e não adianta. Hoje, o que eu estou fazendo aqui, que é uma maneira da gente se comunicar com as pessoas para entender o que é a cirurgia do quadril e o nosso trabalho, mas faz parte de todo o aprendizado da minha carreira, né? Então, desde quando eu comecei, hoje o amadurecimento, eu vendo o que o trabalho e a prótese podem proporcionar. Porque, da mesma maneira que eu estudava lá e via o que o professor falava, via o que o americano falava, hoje, depois de 13 anos, eu começo a ver o resultado real de uma prótese de quadril, né? Então, muito legal ver o seu desenvolvimento aí no quadril. Parabéns. Além dessa volta aos esportes, doutor, eu sou um entusiasta da prótese de quadril porque eu voltei a ter vida normal e continuei evoluindo nos esportes, né? Conforme você falou, eu peguei o sétimo grau de jiu-jitsu, como professor, como mestre de jiu-jitsu, eu evoluí atua na Indonésia, voltei a pegar, nem sempre uso colete, porque eu não tenho o hábito de usar colete, porque é incômodo, atrapalha, mas, enfim, todos esses esportes eu nunca fiz com loucura, eu faço com consciência de não exceder o meu limite, tanto que nesses 6 anos de prótese nunca aconteceu qualquer acidente relacionado à prótese, eu nunca machuquei a prótese, nunca. Corro na areia fofa, ao contrário do que recomendam, né? Corro na areia fofa, caminho, nado, uso pé de pato para nadar, para fazer caça submarina, surfo, enfim, recentemente, há uns anos, me ensinaram a esquiar, que até todo mundo pensa, é perigoso, as pernas vão abrir, vai soltar a prótese. Jamais aconteceu qualquer incidente, então eu faço com consciência, mas pratico os esportes. Eu tenho uma frase que eu sempre disse para minha esposa e para amigos quando tentam me frear muito. Eu digo, eu coloquei a prótese de quadril para usar. Se for para ficar sentado no sofá, eu não precisava botar a prótese de quadril. Eu coloquei para voltar à vida normal. E graças a Deus é o que aconteceu. Legal. Só para dar um feedback em relação à sua prótese, a gente falou um pouquinho de técnica. Hoje as pessoas têm ouvido falar muito sobre vias de acesso do quadril. Uma coisa que eu quero, não se defende, a filosofia de defender qual que é a via de acesso, onde é o corte da cirurgia do quadril. Já existe um consenso dos grandes cirurgiões mundiais, dos grandes serviços, de que uma cirurgia bem feita, ela pode ser feita de várias maneiras.
A sua cirurgia foi feita pelo acesso e pela técnica mais realizada hoje no mundo mesmo, que é acesso posterior ou posterolateral, onde a gente acessa a articulação pela parte de trás do quadril. A grande vantagem da sua cirurgia, do seu acesso, na minha concepção, na literatura, é você não agredir o principal músculo do quadril, o glúteo médio, que é o que vai te dar sustentação de marcha, de agachamento e estabilidade do quadril. Hoje existe uma vertente muito grande de cirurgia sendo feita pela região anterior do quadril. Então, eu tive a felicidade de, no meu fellow nos Estados Unidos, o principal chefe só operava por essa via anterior. E era uma via boa também, tinha um resultado muito bom. Mas o entendimento que as pessoas têm que ter é que a técnica cirúrgica tem que ser aprimorada e muito bem executada pelo cirurgião, independente de qual técnica. Eu não consigo abordar minha técnica sendo melhor da do Dr. João se ele fizer diferente. Se ele fizer ela muito bem feita, a possibilidade de um bom resultado na prótese é o mesmo. O que é muito importante é a mecânica do quadril. É o restabelecimento da mecânica do quadril e não agredir a parte muscular. Em relação a implantes, a gente lembra que a gente discutiu muito sobre marca de prótese, né? E naquele momento da minha carreira, eu estava num acidente muito grande fazendo as próteses de quadril francesa, que eu uso até hoje, muita prótese francesa, porque eu uso um aparelho que chama navegador, isso mais para frente vou mostrar. E fizemos mais de 400 casos de cirurgias navegadas aqui no Vale do Paraíba, sem nenhum caso de luxação de prótese de quadril. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. E a gente acabou optando pelo uso de uma prótese alemã. Então, muitos pacientes me perguntam, eles chegam no médico, às vezes, preocupados com qual prótese vai usar. Hoje a gente tem muita prótese boa, assim, no mercado, né? O importante é a colocação do implante, a técnica cirúrgica, o planejamento cirúrgico. A sua cirurgia ela é trabalhada horas antes do ato cirúrgico, para medir o fêmur, onde vai pôr a prótese, a angulação. Então, dentro de tudo, uma das coisas principais foi uma boa escolha de um implante e um bom posicionamento dele. Por isso que essa dinâmica, essa melhora tão rápida e a mecânica do seu quadril ter ficado legal. Assim. Então, queria que você falasse mais um pouquinho aí. Acho que a gente já está batendo quase 1 hora de live. Tem bastante gente aí. Me fala o que você quer passar mais aí para o pessoal. Então, doutor, eu sempre passo para as pessoas amigos que estão com problema de quadril ou que me procuram. Recentemente, um mestre de capoeira me procurou, querendo saber como é que fica depois. O que eu posso dizer é que eu não sinto a prótese dentro de mim. É um metal grande, é uma prótese grande, mas se tornou parte do meu corpo. Você quando senta, se bater de bunda no chão, você sente, eu não sinto absolutamente nada. Porque eu, às vezes, até brinco aqui em casa. Eu falo, ficou melhor do que a original, do outro lado. Está melhor do que o quadril original. Não sinto absolutamente nada. E não existe assim, sinto uma peça dentro de mim. É como se fosse o meu quadril, que eu nasci, totalmente normal. Foi uma cirurgia de absoluto sucesso. E assim que o meu lado direito, por causa dessa deformação congênita aí que provavelmente eu tenho, possivelmente eu terei de operar o outro lado, eu vou operar sem esperar chegar numa situação crítica, como chegou o outro lado, muito mais seguro, sabedor que tem aí 1 semana, 2, que dói um pouco, mas depois nunca mais sinto dor nesse quadril. E graças a Deus, eu conheço um excelente médico que eu vou confiar para fazer esse quadril. Torço para que o senhor viva longos e longos e longos anos, com muita saúde e felicidade, porque quanto a essa questão eu não preciso mais procurar em lugar nenhum. Eu tenho absoluta confiança e sei que vai ficar perfeito como ficou a primeira prótese. Legal, Sérgio. Cara, queria te agradecer pelo tempo
aí, por ter aceito o convite de bate-pronto. A sua experiência é muito legal, você sempre é um paciente muito parceiro. Eu queria agradecer o Hospital Horto. O Hospital Horto foi o primeiro consultório meu em São José dos Campos. Eu estou dentro do Hospital Horto já há quase 14 anos, 13 para 14 anos, como responsável pela patologia de quadril dentro do Hospital Horto. Eu sou grato pelo conceito dos donos daquele hospital, que sempre tiveram um conceito muito ético dentro da cidade, direcionando para uma ortopedia muito boa, um hospital que sempre fomentou qualidade. E divulgar que semana que vem o Hospital Horto está abrindo um outro ponto de atendimento lá para o lado da região sul, na região do satélite. Então é mais um espaço aí para atendimento para o pessoal de lá. Eu sei que tem bastante gente de Gil para o lado de lá da Dutra. Tem bastante. A sede da Liga Jiu-Jitsu é lá do outro lado. Eu vou estar lá como responsável pelas patologias de quadril. Tenho um outro assistente meu agora, trabalhando comigo também lá. E fica o convite para quem quiser conhecer a sede lá, quem quiser conhecer o meu consultório aqui também, o Instituto. E manda um beijo para a família aí. Fica com Deus, Sérgio. Estou à disposição. Qualquer coisa, você me procura. Eu agradeço, doutor. Fica com Deus. Você, obrigado a todo mundo aí que assistiu. Desculpem qualquer coisa. Um grande abraço, doutor. Obrigado. Obrigado a todos aí. Tchau, Sérgio. Tchau, um grande abraço. Abraço.